início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos e vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Desconfiança. É bem sério assim esta palavra, porque a desconfiança está porque a pessoa está distante da luz. Porque uma pessoa que desconfia, ela tem uma insegurança dentro dela e ela também não apresenta uma confiabilidade. Porque então o comportamento desse que tem a desconfiança é porque ele faz avaliação das outras pessoas como ele é. Cada um é que tem que observar que a desconfiança ela tomou conta dos seres humanos. Ela se encontra nas empresas, nas igrejas, nas seitas, nas reuniões, onde tem duas pessoas, se não estiverem ligados à luz, estudando o livro na luz da verdade, já gera a desconfiança. Aquele que tem uma índole boa e faz a avaliação do outro como ele é por dentro. Aquele que não tem uma índole boa, a avaliação que ele faz do outro é como ele é. Então, aquela condição que nós podíamos dizer assim que é um milagre e que as coisas aconteceram de forma que deu tudo certo, aquele que tem a desconfiança não apresenta uma segurança, uma naturalidade naquilo que ele precisa. Então, cada espírito humano é que tem que ir observando assim. O aproximar-se da luz é quando estuda o livro na luz da verdade. Nesse livro, a pessoa vai encontrar tudo aquilo que ela necessita e todas as perguntas que ela vier a ter, ela então terá as respostas estudando esse livro. E é bem importante cada um fazer esta observação de ir confirmando como ele é. Então, a presteza, a bondade, a naturalidade é que precisaríamos de ter. Depois tem aquele ensino bem importante da separação. Então, se nós relacionarmos com uma pessoa que não oferece uma confiabilidade, nós não precisaríamos de desconfiar dessa pessoa. Nós temos que mudar o nosso relacionamento. A pessoa tem que observar assim, que para a nossa vida de matéria grosseira, nós não olhamos para a direita, não olhamos para a esquerda. Então nós temos aquele foco na nossa vida de sobrevivência, com o sucesso, com o bem-estar que o nosso trabalho pode proporcionar. Então, nós compactamos a nossa vida nesta forma, mas tínhamos que observar os nossos ascendentes, os procedimentos que eles têm, quer dizer que os que têm e os que tiveram, porque aqueles que caminharam na sua vida somente para as coisas de matéria grosseira, na sequência ficaram sem saúde, e muitas vezes sem saber e sem serem considerados. Aqueles que caminharam voltando para dentro de si através dos ensinos e refletindo sobre esses ensinos, então também na velhice apresentam um saber, uma consideração e uma maneira de poder contar com o seu corpo de matéria grosseira. A nossa vida, na sequência dos anos, independente da pessoa, aquele corpo vai apresentando limitações. Aqueles que só olharam para a vida de matéria grosseira, esse vai apresentar mais limitação. Então, tínhamos que aprender do jeito que nós somos e do jeito que nós pretendemos ter o nosso futuro. E tínhamos que ser muito cuidadosos, porque quando nós falamos de outra pessoa e essa fala não é boa, nós estamos falando de como nós somos por dentro.
É isso que nós tínhamos que ter cuidado. Quer dizer que aquela responsabilidade, se a outra pessoa não merece receber uma fala boa, eu também não posso falar uma fala que venha depreciá-la. Então, toda época, nós tínhamos que ter esse cuidado na nossa vida diária e de ir observando o procedimento que eu tenho, porque nós vamos construindo a nossa vida conforme nós pretendemos. Nós tínhamos que observar assim, que aqueles que desconfiam e aqueles que falam mentira são servos de Lúcifer, porque quando se fala uma mentira, a pessoa tem que falar mais vezes a mesma coisa para que aquilo torne-se verdadeiro para aquele que está ouvindo. Mas um ou outro que se encontra presente dentro dele, com aquela condição bem importante assim, porque o Criador nos possibilitou muitos recursos. Recursos de percebermos na audição, na visão, na maneira que a pessoa está transmitindo aquela informação, se tem veracidade. Quer dizer que aqueles que estão usando os recursos que foram possibilitados pelo Criador, agora ele também tem essa sensibilidade para ver onde é que ele precisa de encontrar-se. Essa naturalidade, tínhamos que lembrar que é para a vida toda, não é para um período, é todo um instante. Na formação de filhos, fica bem fácil assim da gente perceber que muitas vezes um filho é repreendido e ele dá uma resposta inadequada. Então, o tom de voz que ele utilizou. Aquele tutor, quando está presente, atento, percebe que houve mudança no tom de voz. Então ele volta para aquele que foi repreendido e faz novamente novas observações. Nós tínhamos que trazer essas qualidades para a nossa vida diária, de ir observando do jeito que nós ficamos descontentes quando ouvimos algo que não nos agrada, também observarmos como é que nós estamos verbalizando, se aquilo que está sendo verbalizado vai ficar bom para o outro. A desconfiança é um procedimento de distanciamento da luz. Essa é uma naturalidade que todos nós precisaríamos de perceber e de observar como é que nós somos e como é que nós precisamos nos tornarmos para sermos agradável ao Criador. Depois, na nossa vida diária, nós acostumamos a usar muito o nome do Criador como escudo, colocando o Criador como se fôssemos, desta maneira, organizados dentro de nós. Então, sempre a nossa fala é como escudo, é como proteção para a pessoa ou para aquele com quem ele está dirigindo os seus pensamentos, a sua fala. Dentro de nós não apresenta essa pureza para poder verbalizar o nome do Criador, nem pedir para o Criador auxílios, porque nós não apresentamos essa naturalidade, essa confiabilidade nos ensinos. Então, quando a pessoa procura aproximar-se do Criador através dos ensinos, então essa pessoa também passa a ser mais econômica com ela mesma, porque tem aqueles ensinos que nós conhecemos que aquele que fala muito, ele pouco sabe, e aquele que sabe, ele é ponderado naquilo que ele está falando, porque ele sabe a repercussão e o benefício que vai acontecer com a fala que ele está utilizando. Toda época nós tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando que mais da metade dos seres humanos que se encontram sobre a Terra verbalizam o nome do Criador erradamente. Então, esses acontece assim, se encontra distante dos ensinos.
Depois nós tínhamos que ter uma confiança e de fazermos pesquisas sobre os nossos ascendentes e a vida que eles tiveram, a maneira que eles utilizaram das falas, do que foi falado e aquilo que foi falado, se teve algum benefício para ele próprio. Porque se nós falamos e tem benefício para nós, então nós teremos também a consideração daqueles com quem nós relacionamos. Se não tem benefício para aquele que está ouvindo, então para nós também não tem benefício. Então, aquela condição bem importante assim, né? Que muitos arrependem por falar e poucos arrependem por calar. Essa é uma importância que nós precisaríamos de ter. Desconfiança. É esse o procedimento. Aquele que fala dos outros maldosamente, ele está falando dele. É o jeito que ele é. E aqueles que não apresentam confiabilidade, esse que está fazendo o trabalho de ir verificando o jeito que ele comunica, então ele é que tem que ausentar-se. Porque nós não temos a capacidade de conviver com uma pessoa que não merece a consideração, porque é bem sério assim. Se nós convivemos e aceitamos, na sequência, nós nos tornamos iguais. Fica bem fácil assim de observar uma criança junto aos adultos. O jeito que os adultos posicionam, o jeito que aquela criança começa a posicionar é igual. Quer dizer que nós temos que fazer esse trabalho de ir verificando como é que nós estamos nos tornando espelho. Porque é assim que vai acontecer no juízo final, para cada um de nós. Nós nos apresentaremos como um espelho, como somos dentro de nós. Então, esse jeito que nós somos dentro de nós é que nós vamos nos apresentarmos no juízo final. E aqueles que estudam um pouco sabem assim que o juízo final é para todos, não para todos no mesmo instante, mas para cada um individualmente. E aqueles que nós já conhecemos que passou por situação difícil e que conseguiu sair daquela situação e que teve uma mudança dentro desse, ele verbaliza que ele não quer aquilo para ninguém, aquilo que ele teve que vivenciar. Então, no nosso dia a dia, é muito rico em ensinos para nós mesmos, não é para as outras pessoas. Aquele que está vivenciando o jeito que ele posiciona no seu dia a dia, com a sua fala, com a sua maneira de ser. E também a maneira que ele é dentro dele para com ele mesmo. Porque nós temos a facilidade de pensarmos e dentro de nós arrumarmos aquele pensamento, arrumarmos aquela pretensão que nós estamos querendo que venha para nós. Quer dizer que dentro de nós sempre tem uma aceitação. Dificilmente apresenta uma pureza, uma segurança e um esforço para nós melhorarmos. Tem muitas coisas bem graves assim, porque tendências que temos que são prejudiciais para si mesmo, porque a primeira coisa que uma pessoa tem tendência que prejudica, primeiro é para ela, porque costumes, o corpo físico vai ficar debilitado e vai ter consequência, porque esse trabalho de verificar a vida dos nossos ascendentes nós fazemos muito pouco, mas tínhamos que fazer diariamente, evidentemente, não é criticando o comportamento dos nossos ascendentes, mas verificando que nós somos as características dos nossos ascendentes, então temos tendências iguais. Essas tendências, somos agarrados pelas trevas. Enquanto estamos indo para as trevas, para as profundezas, com o agarrar das trevas, porque as pessoas que têm tendência falam assim que é muito difícil largar uma tendência, largar um costume, porque assim que pretendem largar, fala-se que é um sofrimento.
se aqueles em vida não conseguiram largar dessas tendências, desses costumes, enquanto vence o tempo na matéria grosseira, então a pessoa é arrastada para as profundezas e o tormento é muito maior do que o livrar-se daquelas garras das trevas que o puxa para aqueles costumes que eles têm. Então, esse tormento é muito mais grave e é muito mais sofrido. Então, é preferível que nós venhamos a fazer o esforço para nos libertarmos das tendências e observando assim, né? Muitas coisas, muitas tendências, a facilidade que temos de levar a vida como se fosse num romance, como se fosse de uma maneira que fosse agradável, feliz, sorridente. Mas aqueles que levam a vida assim têm os costumes que prejudicam a saúde. Porque, de uma maneira geral, as responsabilidades que nós temos para conosco mesmo é muito mais grave e que nós não teríamos tempo para essa facilidade de entorpecermos. É um desequilíbrio dentro de nós dessa aceitação, dessa decadência. Então a vida é assim, é indivíduo e o procedimento que ele precisa de ter para ele. Como é que ele precisa de comportar-se, como é que ele precisa de tornar-se agradável ao Criador. Porque o Criador nos possibilitou tudo. E fica bem fácil assim de observarmos que essa possibilidade já se encontra na barriga da mãe. Depois de um período gestando, a mãe passa a ter sonhos que ela não tinha anteriormente. Depois, a criança mais tarde, quando começa a verbalizar, verbaliza aqueles sonhos que a mãe tinha. Então a mãe já começa a receber influência no período que está gestando. Depois tem outras influências também, que a mãe fala que não pode comer isso porque não sente bem, que não pode ficar em determinada posição, que a criança não permite. Então a nossa vida, o Criador nos presenteou já antes do nascimento com aquilo que nós precisamos. Agora, se durante a nossa existência nós fomos distanciando dos presentes recebidos que o Criador nos possibilitou, é responsabilidade individual. Depois nós queremos o auxílio. Como é que poderíamos receber os auxílios se nós nos encontramos distante dos ensinos, das informações, das instruções do livro Na Luz da Verdade? Como é que podemos receber auxílio? Num procedimento mais simples, fica bem fácil assim. Aquele empregado não entrega aquilo que é permitido quando ele entrou para trabalhar, de forma que ele precisaria de entregar-se. Ele entrega menos. A criança no ambiente de ensino está tendo limitação, não quer fazer os procedimentos recomendados pela escola. Então essa criança também está entregando menos, porque ela tem todo o tempo disponível para aquelas funções. Como é que esse empregado pode pedir um benefício para o seu empregador? Aquela criança, como é que ela pode pedir um benefício para os seus tutores se ela não está correspondendo com o mínimo que ela precisa de corresponder? Nós, se nos tornarmos sábios e lúcidos e fizermos uma observação, como é que nós podemos receber uma graça do Criador para o nosso desenvolvimento? Mas se observarmos, já recebemos a graça e que nós não utilizamos dos talentos, dos presentes recebidos. Então, como é que nós podíamos querer outra coisa, a não ser que o Criador agora aliviasse a nossa vida, aliviasse o nosso destino? Não tem como, porque aquilo que plantas, hás de colher. E depois a falta de sensibilidade nossa, de não nos aprofundarmos nos ensinos, como o caso de Jesus pregado na cruz, ainda querendo que ele
fizesse um benefício de ele sair da cruz e auxiliar aqueles que estavam ali nas suas proximidades. O corpo de matéria grosseira de Jesus estava preso na cruz. Ele foi pregado. Para que ele fosse libertado, precisaria que outro o libertasse, que é diferente do espírito, que é diferente da alma, que não está vinculada à matéria grosseira. Mas o corpo de matéria grosseira estava preso. E nós aceitamos esses posicionamentos como se fosse normal, que a pessoa poderia sair dali quando ela quisesse. Então, a nossa maneira de ver o mundo é invertida. Não andamos de acordo com as leis que o Criador ensinou. E é bem interessante, porque esse comportamento, os animais têm um comportamento melhor. Porque anteriormente, e hoje também existe, na moradia, o animal tem possibilidade de sair para a rua. Anteriormente tinha mais, porque os portões ficavam mais abertos. O animal saía e voltava. Hoje, em muitas moradias, em muitos lugares, o animal foge daquele dono. Então, o comportamento daquele ser humano não está de acordo com o que o animal precisa. Então, o comportamento desse fica bem fácil da gente entender que está invertido. Porque se o animal fosse bem tratado e se o tratasse conforme precisa de tratado, então acontece assim, ele não vai embora e ele corresponde. E é bem interessante, porque o animal sabe quando dá a ele uma determinação e ele cumpre. Fica bem fácil assim de observarmos, ou de quem tem esse conhecimento, de que a criança é pequena, então, mas ela pode ficar sentada e aquela criança é colocada no sol. Aquele adulto responsável pela criança e que tem aquele cachorro, manda o cachorro ficar nas proximidades daquela criança. Se uma outra pessoa, mesmo sendo conhecida, interfere naquele ato com aquela criança, aquele cachorro pode não atacá-lo, mas ele rosna, ele mostra que ele se encontra presente cumprindo a determinação que foi dada a ele. É essa naturalidade que precisaríamos de ter. Então, quando aquele envelhecido larga o corpo de matéria grosseira, os que são de suas proximidades agora fica querendo que esse seja auxiliado, que o Criador dê a esse o perdão da conduta que ele teve do distanciamento da luz. Aquele funcionário que entregava menos, ele é substituído. Como é que ele pode voltar naquela empresa e pedir novamente a possibilidade de trabalhar? Ele não será aceito. Então nós temos uma maneira que nos colocaram dentro de nós, que nós somos importantes para o Criador e que o Criador faz tudo para que nós venhamos a ter aquilo que seja agradável para nós. Então essa moleza entra naquela condição assim da desconfiança. Então nós não apresentamos aquilo que precisaria de apresentar, porque os ensinos eles apresentam assim. São informações e instruções, são maneira que nos possibilita tirar de dentro de nós, acalmar o nosso passado, porque nós temos dentro de nós, muitas vezes, um turbilhão. Por isso que é necessário que nós nos mantenhamos sempre lúcidos, porque nós temos que fazer uma revisão do caminho que nós caminhamos e a maneira que nós precisamos de arrumar esse caminho. Então, a necessidade de cada um apresentar sadio com o seu corpo de matéria grosseira e fazendo uma revisão do caminho que foi percorrido no procedimento anterior e verificando onde é que nós precisaríamos de arrumar as tendências que tivemos e onde é que nós precisaríamos de nos retratarmos com aqueles que nós muitas vezes não tivemos comportamento que o outro ficou feliz.
Então, o livro Na Luz da Verdade, ele tem essa finalidade, possibilitar que nós venhamos a nos equilibrarmos, porque aquele funcionário que equilibra-se e que apresenta aquilo que é necessário que ele venha apresentar, ele se encontra equilibrado. Então, se acontecer de ele vier pedir um benefício, possivelmente ele será atendido. Aquele filho que corresponde com as responsabilidades, então, se ele vier pedir um benefício, ele terá possibilidade de receber desse benefício. Então, toda a época da nossa vida é um trabalho individual, é aquele que precisa de fazer esse trabalho para ele, não é para os outros, é para o próprio. Quando ele vier a fazer esse trabalho, então ele vai apresentar-se seguro com aquilo que ele precisa. A desconfiança é do distanciamento da luz. Se a pessoa se encontra distante da luz, ela então é serva do Lúcifer. É bem sério assim e é bem grave, porque ele passa a fazer a avaliação do seu semelhante como ele é. Então, os semelhantes desse que tem a desconfiança não são pessoas que apresentam para ele uma naturalidade, uma confiabilidade, porque ele apresenta a desconfiança, que é muito diferente daquele que apresenta uma naturalidade e que ele faz a observação do seu próximo conforme ele é. Então, até que o próximo apresenta uma desconfiança, ele apresenta-se numa condição de confiabilidade. Então, é essa a naturalidade. E depois nós sabemos assim, que aquele que é desconfiado, ele apresenta uma astúcia, uma malícia, que aquele que não tem a desconfiança jamais pensaria de uma forma assim, de astuto, de mal, de ser beneficiado. Então, aquela condição assim, que a pessoa acha que ela vai levar vantagem, mas nós tínhamos que lembrar assim, prejudicamos o nosso próximo, ele ficou prejudicado, e ele só vai para o caminho da luz quando aquele que ficou prejudicado for na sua frente. E é bem grave, porque todos os comportamentos que não são de acordo com a luz, aquele que tem esses comportamentos não apresenta uma naturalidade, uma confiabilidade. Então, o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nós nos tornarmos seguros, para nós não usarmos o nome do Criador como escudo, como determinante, e de nos colocarmos na condição de corresponder com aquilo que nós precisamos. Então, toda a época da nossa vida, esse trabalho é um trabalho individual, é a própria pessoa que tem que ir fazendo as observações do que ela precisa para ela mesma, do jeito que nós temos a capacidade de voltarmos nos nossos dias anteriores, nós precisamos também de começar a trabalhar para nos tornarmos mais coerentes com os ensinos. E essa coerência é física, não é mais ou menos, porque o nosso sangue, ele passa a irradiar conforme nós somos. Quer dizer que nós tínhamos que fazer a observação que sempre somos presenteados com a natureza, com os alimentos, com a possibilidade de conviver com pessoas que apresentam uma nobreza, uma polidez. Então, nos esforçarmos para fazermos parte daqueles que serão convidados para trabalhar na vinha do Senhor. Então, para trabalharmos na vinha do Senhor é a mesma coisa. Temos que ter dentro de nós um procedimento que irradia segurança, confiança, e essa naturalidade é a vida toda, não é para um período. Estuda o livro Na Luz da Verdade.